Jesus. Eu sou o presbítero Mafran e estou aqui para compartilhar mais um pouco da palavra do Senhor nesse dia. Meus amados, estamos vivendo os tempos turbulentos na Terra, conforme todos sabem. E tudo isso que nós estamos vivendo são profecias de Jesus, são palavras que o Senhor Jesus disse que tudo isso ia acontecer. Mas tudo isso que está acontecendo ainda não é tão perigoso quanto aquilo que ainda está por vir, está para acontecer. Porque todos nós sabemos que nesse mundo nós estamos de passagem. De uma forma ou de outra, iremos sair daqui. A morte ela é apenas uma passagem para todo ser humano da Terra. Uma passagem gratuita até. Umas têm o preço pelas próprias consequências. Outra, de outra forma, gratuita. Mas, de qualquer forma, tem uma direção, está indo para algum lugar. E aí o problema maior não é sair daqui. O problema maior é para onde iremos. É isso que os homens, é isso que a humanidade precisa pensar. Para onde vai? Para onde irão? Onde vão morar após a morte? Após sair deste mundo? Isto é que muitas vezes as pessoas não param para pensar. Até mesmo no meio cristianismo, no meio evangélico, até mesmo neste meio as pessoas, muitos não estão pensando neste evento, neste lugar para onde a morte levará. De tal forma, neste mundo a desigualdade continua, mas muitas das vezes tudo é permitido por Deus. A Igreja de Cristo na Terra, ela é considerada como forasteiros e peregrinos em terra alheia. Aí para você ter noção, para vocês terem noção, o que um peregrino e um forasteiro possa ter? Jesus deixou bem claro que, certa vez ele falando, que aquele que tinha seria dado, mais ainda. Mas o que não tinha, até mesmo aquilo que tinha, seria tirado. Então observamos que neste mundo, os ricos estão ficando cada vez mais ricos. De tal forma, não sabemos. E os pobres ficando cada vez mais pobres. Mas não importa. O que importa é que tanto os ricos, tanto os pobres irão sair deste mundo. E precisam saber para onde vai. A pessoa fala assim, não existe nada após a morte. Sim, existe. E eu quero ler com vocês, provar que existe e que o homem precisa estar preparado no dia a dia. Porque Jesus contou uma parábola em o Evangelho de Lucas, capítulo 16 e versículo 23. Eu quero ler para vocês ter noção de quão verdadeiro é a palavra de Deus e que as coisas vão acontecer. Veja bem, no versículo 23 de Lucas, capítulo 16, diz: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso,
está posto em um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, para vós, não poderiam, nem tampouco os que lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Viu como é que a situação é difícil, tremenda? Então existem 2 lugares após a morte. Não tem como escapar. Não está dizendo aqui totalmente que os ricos irão para um lugar de tormento e os pobres irão para o paraíso. Não é disso que está falando. Está falando de os ricos opressores, homens ruins, homens que estão com o coração voltado para este mundo, pessoas que sequer estão com o seu coração voltado para o seu próximo. Quando vê o seu próximo passar a necessidade, ele passa de lado, não ajuda os pobres. Então o rico que está referindo é esse tipo de pessoas. Não importa se totalmente é rico, está falando aqui referindo o rico, mas não importa se totalmente é rico ou se totalmente é pobre. Porque de qualquer forma também, os que são pobres, além de ser pobres, de não ter nada neste mundo, ainda tem um coração voltado para o mal. Pessoas que não amam o seu próximo, conforme a Bíblia declara e ordenam, ela enfatiza, que Jesus enfatiza que devemos amar o nosso próximo como nós mesmos. Então, sendo assim, se de tal forma negligenciarmos e voltar os nossos corações para este mundo, sem dúvida alguma, iremos também para um lugar de tormento. A nossa alma, a alma do homem que pratica o mal, que não volta para o bem, nem tampouco examinam para saber se está no caminho do erro ou não. O dia que partir dessa terra, sem dúvida alguma, encontrará lugar de tormento do outro lado da vida. Porque assim como você está vivo agora, ouvindo essa palavra, assim é também as palavras de Jesus verdadeiras que irão cumprir. Todas elas irão cumprir, porque ele diz: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então há um lugar de gozo para as pessoas que buscam a Jesus, para as pessoas que servem a Jesus, e há um lugar de tormento para as pessoas que de tal forma não queiram aceitar Jesus. Todos esses fenômenos que estão acontecendo na face da terra, como guerras, como terremotos, como vocês estão percebendo, estão presenciando essas guerras que estão acontecendo de mundo afora, esses terremotos que estão acontecendo de mundo afora, a fome que está assolando muitos lugares, as enfermidades que estão também assolando. Tudo isso Jesus disse que haveria guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes em vários lugares da terra. E isto ainda seria o princípio das dores. Meus amados, tudo que vocês estão vendo acontecer, isso ainda é princípio de dores. Porém, a vinda de Jesus já está próxima. Jesus está às portas. Então, o conselho é este: que devamos aproximar de Jesus,
buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque um dia vai acontecer que o Senhor virá buscar a tua igreja e essas oportunidades cessarão. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Farei uma oração neste momento. Senhor da glória, eu sou grato a Ti, que Tu és maravilhoso, Tu és bom, Tu és fiel. E a Tua palavra foi anunciada, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor leve essa palavra aos corações, que essas vidas, Senhor Deus, possam, meu Pai, ó Senhor, aqueles que estão praticando atos, delitos, Senhor Deus, eles possam se arrepender, meu Pai, porque a Tua vinda está próxima, Senhor, e o Teu desejo, meu Pai, é de salvar o homem. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio, Senhor Deus, venha, ó Pai, ao arrependimento. Por isso, Senhor da glória, eu te peço, Senhor, o Senhor visita toda a face da terra agora, abençoando, meu Senhor Deus, desde os pobres aos ricos, desde o grande ao pequeno, Senhor Deus, que o Senhor não faz acepção de pessoa. Ajuda, ó Pai, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.